começou com uma mentira. O golpe militar de 1964 não foi no dia 31 de março, foi no dia 1º de abril, dia da mentira. 60 anos depois, a história da ditadura militar no Brasil precisa ser lembrada, recontada aos olhos da justiça e da verdade. E nada melhor do que ouvir daqueles que viveram e sofreram nos porões de uma ditadura sangrenta. Já ouviu falar que coincidência não existe? Pois é, vamos lembrar o golpe militar de 64 para ver que muitas vezes a história se repete, ou pelo menos tenta se repetir. O canal YouTube do Geração 68 Sempre na Luta começa agora a série 64 mais 60, que vai contar a história da ditadura militar de um outro ângulo, com o olhar dos porões das prisões clandestinas, dos perseguidos do campo, das fábricas e das universidades. Mas vamos a alguns fatos. O golpe militar de 1964 foi resultado de uma conspiração realizada por grupos conservadores da sociedade brasileira, com o apoio e financiamento dos Estados Unidos e da imprensa nacional. Após a renúncia de Jânio Quadros, em 1961, criou-se uma crise com forças militares e da sociedade e políticos conservadores. João Goulart, o Jango, assumiu depois de uma manobra para transformar o país num sistema parlamentarista. Começa, então, a execução de um plano muito bem orquestrado, através de um esforço de desestabilizar o governo com uma ampla propaganda anticomunista e para a eleição de políticos conservadores. Valores conservadores sobre família, religião, propriedade privada começam a invadir o imaginário popular, uma tríade que acompanha sempre os discursos de extrema-direita. Nós voltamos a ouvir recentemente durante a campanha governo e tentativas de golpe do Bolsonaro. Tudo para mascarar os objetivos liberais capitalistas. Em 13 de março de 1964, aconteceu o último ato popular antes do golpe militar, o Grande Comício da Central do Brasil. Naquele momento, já bastante pressionado, o presidente João Goulart reuniu cerca de 200 mil pessoas, entre trabalhadores, estudantes, militantes sindicais, delegações de mulheres, etc., para defender as reformas de base propostas por seu governo. Reforma agrária, tributária, bancária, educacional e eleitoral. 2 semanas depois, acontece o golpe militar, que 2 semanas depois realiza a tomada de poder, subverte a ordem existente no Brasil e dá início a um regime ditatorial que se estendeu no Brasil de 1964 até 1985 e foi caracterizado por censura, sequestros e execuções cometidas por agentes do governo brasileiro. As consequências a gente já conhece: o crescimento do agronegócio e a retirada do homem do campo, uma carga tributária maior para quem ganha menos, a economia sendo traçada pelo mercado financeiro, um aumento do analfabetismo e de menos acesso à universidade e, por fim, o financiamento de campanhas para legisladores em todas as instâncias de políticos conservadores e muitas vezes corruptos. O mapa da fome tomou o país e baixamos a cabeça para os interesses norte-americanos. Os militares defendem a bandeira dos Estados Unidos. Muitos ainda batem continência diante dela. O dia 9 de abril de 1964, uma junta militar autodenominada Comando Supremo da Revolução instituiu um novo regime, se apropriando do conceito de revolução para aquilo que foi um golpe. Aqui trechos dos primeiros parágrafos do AI-1, Ato Institucional número 1. Abre aspas. É indispensável fixar o conceito do movimento civil e militar que acaba de abrir ao Brasil uma nova perspectiva sobre o seu futuro. O que houve e continuará a haver nesse momento, não só no espírito e no comportamento das classes armadas, como na opinião pública nacional, é uma autêntica revolução. Entretanto, a opinião pública não era permitido se manifestar. Outro trecho, abre aspas, a revolução se distingue de outros movimentos armados pelo fato de que nela se traduz não o interesse e a vontade de um grupo, mas o interesse e a vontade da nação.
Alguém perguntou à nação se queria um regime militar? Acredito que não. Outro trecho, abre aspas. A revolução vitoriosa se investe no exercício do poder constituinte. Este se manifesta pela eleição popular ou pela revolução. Esta é a forma mais expressiva e mais radical do poder constituinte. Assim, a revolução vitoriosa, como poder constituinte, se legitima por si mesmo, ou seja, através da força das armas militares, rasgaram a Constituição brasileira. Nada de revolução. Um golpe militar ceifou muitas vidas e retiraram direitos básicos de toda a população brasileira. Só nos 3 primeiros meses após o golpe, os ditadores militares já começaram a matar pessoas contrárias. Deputados e senadores contrários ao novo regime foram caçados e, sob um disfarce legalista, um Congresso escolhia o presidente da República, já previamente escolhido nos quartéis do Exército. Trajado de civil, um general após o outro assumia a presidência. Este primeiro período da ditadura foi de 1964 a 1968. Nesta ocasião, a população já começa a mostrar descontentamento pelo regime militar, principalmente vindo das universidades e sindicatos. Lembremos que os dirigentes sindicais foram fortemente perseguidos, a organização de greve foi proibida, os direitos obtidos por meio da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, foram desmantelados. Na verdade, as entidades sindicais foram convertidas em órgãos de colaboração com o Estado, cabendo às suas funções servir como mediador entre governo e trabalhadores. Já os estudantes organizados tiveram um papel político de luta fundamental contra a ditadura militar. Foram às ruas protestar, participar de passeatas, integraram movimentos de luta armada, distribuíram panfletos, lutaram, enfim, contra o sistema repressivo vigente naquele momento. Muitos estudantes e membros de entidade foram torturados, presos e assassinados. Muitos que sobreviveram seguiram para o exílio. Lembremos, no dia 1º de abril de 1964, a sede da UNE foi incendiada e a entidade começa a operar na clandestinidade. A oposição às arbitrariedades ao governo militar cresce e em 26 de junho de 1968 acontece a Passeata dos 100 mil, uma manifestação popular organizada pelo movimento estudantil na Cinelândia, na cidade do Rio de Janeiro, que contou ainda com a participação de artistas, intelectuais e outros setores da sociedade brasileira. Alguns meses depois, em 13 de dezembro de 1968, é publicado o AI-5, o mais duro de todos os atos institucionais que, resumidamente, resultou na perda de mandatos de parlamentares contrários aos militares, intervenções ordenadas pelo presidente nos municípios e estados e também na suspensão de quaisquer garantias constitucionais que, eventualmente, resultaram na institucionalização da tortura, comumente usada como instrumento pelo Estado. Começa a segunda etapa da ditadura, anos de ferro de Estado, de 1969 a 1978. Na época, muitos padeceram. Ganham as manchetes do mundo o assassinato de Alexandre Vanucci e Vladimir Herzog. Ambos tiveram a solidariedade da Igreja Católica através da atuação de Dom Paulo Evaristo Arnes. Aos poucos, a sociedade civil volta a se reorganizar. Nas eleições de 1974 e 78, o Congresso Nacional se renova, com uma derrota acachapante de representantes de direita. Há uma ascensão dos movimentos de oposição, como a retomada do movimento estudantil, com a reorganização de entidades maiores, como os DCEs, o EES e a UNE, além de um novo movimento sindical a partir das grandes greves do ABC e do movimento contra a carestia, a partir de 1978. Todos esses movimentos proporcionam o período de reabertura política, que tem como marco inicial a promulgação da anistia política em 28 de agosto de 1979. Movimento Sem Volta, que impulsionaram uma forte campanha pelas diretas já.
em todo o país, pipocaram manifestações. A primeira delas foi feita na cidade de Abreu Lima, Grande Recife, em março de 83. E ao longo desse ano, em muitas outras cidades foram feitas manifestações com bastante gente na rua. O ano de 84 trouxe força e corpo ao movimento. No Rio, houve uma grande passeata de cerca de 1 milhão de pessoas na Avenida Presidente Vargas. E em São Paulo, no dia 16 de março, houve a maior de todas elas no Vale do Anhangabaú, com cerca de 1,5 milhão de pessoas. Não, vamos nos corrigir. Não terminou. Ainda é preciso justiça. É preciso que a Comissão de Mortos Desaparecidos volte a funcionar após a intervenção da extrema-direita de Bolsonaro. O mesmo que vimos querer que o país mergulhasse novamente a um passado de terror. O movimento Geração 68, sempre na luta, surge exatamente nesse momento, para a gente poder lembrar, para nunca mais acontecer. Surge com os sobreviventes e testemunhas desse passado recente. 60 anos depois, vamos lembrar que apenas com uma democracia com direitos humanos, com uma economia que inclua o povo no orçamento, será possível viver sem medo, com liberdade e alegria. Venha, participe!